O que é teologia pública? Bem, a teologia, ela pode ser pensada como teologia privada e como teologia pública. A teologia privada é produzida geralmente no contexto eclesiástico e é voltada para a orientação doutrinária dos domésticos da fé, quer dizer, dos seguidores, dos crentes. E a teologia pública é considerada a teologia acadêmica que é produzida no ambiente universitário e é voltada para a especulação, para a tentativa de compreensão do mundo, do homem, da sociedade, à luz do que entendemos como revelação divina. Para os crentes, a revelação divina é a Bíblia, mas a gente precisa entender, como também entendeu Santo Agostinho, lá no período patrístico, que a revelação de Deus compreende a revelação natural, a revelação cultural, a revelação especial. Então, a revelação natural tem a ver com a ação criadora de Deus. Então, Deus, ao criar o mundo, com tudo que nele há, está procurando com isso ensinar, revelar. Revelação é ensino. E a revelação histórica, ou cultural também, compreende a história da salvação, compreende a maneira como Deus atuou na história que a gente considera a história bíblica, que compreende, de certo modo, a antiga aliança, que é o Antigo Testamento, a nova aliança, que é o Novo Testamento. E aí, o resultado da teologia da criação é o mundo natural, o mundo criado por Deus. O resultado da revelação especial, cultural, a gente admite que é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E a revelação especial de Deus é em Jesus Cristo e o resultado é a salvação. E então nós temos aí agora ligeira dificuldade com a compreensão de Deus também se revelar na história da igreja. Se nós entendermos a revelação como ensino, Deus se revela na história da igreja através do Espírito Santo. Se compreendermos a revelação somente como a página escrita, somente como as Escrituras, aí fica difícil para os protestantes, mas os católicos não têm muita dificuldade de admitir que os documentos eclesiásticos são também de teor revelacional, quer dizer que há um ensino de Deus através desses documentos. Aí nós precisamos, como crentes, não simplesmente usar essa atitude de condenar, mas a atitude de compreender. A atitude de condenar geralmente produz certa arrogância. A atitude de compreender procura produzir certa humildade. E aí existe uma expressão muito interessante que é essa: não é condenando, mas lendo e explicando que alguém se torna teólogo. Então,
a gente precisa justamente dessa humildade, dessa busca, dessa descoberta, dessa reflexão para então entender a teologia. E aí a gente pode agora entender o seguinte: a teologia pública, ela é voltada para o discurso da igreja dirigido ao mundo. A mensagem da igreja para fora, para a comunidade, para a sociedade, para o público, principalmente o público intelectual, o público acadêmico. Então, nesse ponto, a teologia funciona como um saber entre os saberes. A teologia pode usar os métodos da ciência, como, por exemplo, a pesquisa, a escrita, a documentação e a explicação. Então, nesse particular, nós não devemos estar simplesmente presos à fé doutrinária, mas buscando a fé que requer explicação, requer compreensão. Aí a teologia pública, ela se torna mais um saber acadêmico, um saber entre os saberes, como disse antes. Isso naturalmente é um desafio para nós nesse momento em que as pessoas tendem a reduzir a teologia a uma doutrina, o ensino teológico a uma doutrinação, quando o ensino teológico deve ser um processo de motivação e de libertação. Aí vem uma questão muito séria para a educação teológica, que é a questão da filosofia da educação. Se vamos apenas transformar a teologia numa doutrina e o fazer teologia numa doutrinação, então nós estamos usando o método reprodutivista da educação, quando nós precisamos de um método de interação dos saberes, um método de religação dos saberes, um método de libertação, um método de transformação da realidade. A educação deve existir para mudar e não simplesmente para reproduzir. Então aí está um grande desafio para as escolas teológicas, para os professores de teologia, para quem quer, de fato, fazer um trabalho acadêmico.